Bruna Medeiros, que está diretamente do Rio de Janeiro. Fala, Bruninha! E aí, bebê, tranquila? Fala, Felipe, fala, Cléo, fala, galera que está assistindo a gente. Tudo ótimo, Oi. né? Vamos falar de futebol que tivemos, né? A gente tem para falar tanto de futebol europeu quanto de futebol brasileiro aí, né? Jogos importantes ontem, em maior quantidade do futebol brasileiro, mas um jogo, né? Uma final aí europeia também para a gente falar. Então, acho que a gente já começa, Bruninha, nesta quinta-feira, falando do futebol europeu, porque foi decisão. Decisão é decisão. Decisão é sempre a prioridade no nosso debate. E aí, Bruninha, conte-nos quem foi o campeão, quem está vitorioso. Bom, a final da Europa League, né? A competição, vamos dizer, segundo escalão ali da Europa, né? Como se fosse a Sul-Americana daqui. Atalanta e Bayer Leverkusen, né? O Leverkusen estava com uma invencibilidade de 51 jogos a temporada inteira, foi campeão invicto da Bundesliga. Todo mundo falando do time, comandado pelo Xabi, né? A maior sensação aí do ano, falando também de uma possível tríplice coroa invicta, né? Que seria algo inédito também. Então, todo mundo falando do time, a Atalanta foi lá e meteu simplesmente um 3-0 no time sensação da Europa, né? No momento aí. 3-0, amassou o jogo todo praticamente, construiu a vitória nos primeiros minutos, com 25 minutos já estava 2-0 no placar. No segundo tempo fez o terceiro hat-trick também, o primeiro hat-trick da história, o primeiro título grande, né, europeu assim, da Atalanta em 61 anos. Então, assim, tudo foi quebrado em uma noite, vários recordes, e também quebrado ali a sequência de invencibilidade do Bayern, né, do Bayer Leverkusen. E é isso, o Bayern termina aí logo numa final, né? Agora tem mais uma final aí no final de semana da Copa da Alemanha para tentar o seu segundo título da temporada, mas um jogo muito notável da Atalanta, né? E um trabalho coroado aí do Gasperini, né? Que está há 8 anos na Atalanta e consegue o primeiro título de expressão no comando aí da equipe italiana. E a Atalanta que já se destacou, né, um pouquinho, né, em alguns anos, dá uma subida, dá uma descida, um futebol sempre mais agressivo. Todo mundo fala que a Atalanta tem uma escolha de DNA mais ofensivo mesmo, de atacar e de fazer grandes placares. Muito legal ver a Atalanta campeã, como a Bruna falou, é o segundo escalão do futebol europeu, mas assim, é um título a se respeitar, como a Sul-Americana aqui na América do Sul. As pessoas ainda dão muito valor a esse título, né? O time campeão sempre acaba ganhando um destaque no continente, passa a ser mais temido pelos adversários. Acho que a Atalanta agora se coloca nesse lugar também. Bom, além do futebol europeu, aí teve muito jogo no futebol brasileiro, né, Bruninha? Copa do Brasil. Exatamente, Felipe. Ontem teríamos 3 jogos a mais, né? Mas estão adiados ainda por causa da situação do Sul, né? Então, adiados foi Grêmio e Operário, que o primeiro jogo foi um empate, né? Atlético Paranaense e Ipiranga, que o Atlético perdeu o primeiro jogo, também seria um jogo complicado aí, apesar de ser na casa do Atlético Paranaense. E Juventude e Internacional também adiado aí, né? Mais um Juventude Internacional adiado, já é o terceiro, né? Terceiro confronto entre os dois times adiados aí, também teve rodada no Brasileiro no meio. Mas falando do que aconteceu, né? Atlético Goianiense passou aí, ó, o time aí de Goiás, um dos representantes, né? Além do próprio Goiás. Aqui em Goiânia hoje, mesmo o Atlético tendo vencido bem, passou bem, o assunto hoje é só Vila Nova. O Vila Nova foi espancado. O Vila Nova tomou 6-0, foi espancado. Realmente, né? Mas o Atlético passou aí, né? O Atlético Goianiense passou 4-2 no Brusque, né? Consegue aí um resultado importante também. Isso agrega muito financeiramente, né, ao clube. Então, um clube que está com uma campanha complicada no Brasileirão consegue aí um respiro financeiro também, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Tivemos também o Fluminense classificando contra o Sampaio Corrêa, né? Repetiu o placar do primeiro jogo, 2-0 na ida, 2-0 na volta. Destaque também para o gol do John Kennedy, né? Ele que fez gol ali no finalzinho, depois de toda a polêmica da questão da punição que ele recebeu, né? Foi afastado pelo Fluminense, depois de um escândalo ali no hotel, na concentração antes de um jogo contra o Vasco, junto com outros garotos também da base, Cauã Elias, Alexander e um outro que agora me fugiu a memória. Mas o John Kennedy aí volta fazendo gol e
enfim, né, consegue aí a classificação importante para o Fluminense também, que já estava bem encaminhada, né, no Maracanã. Mas acho Botafogo... que o Fluminense, eu acho que o Fluminense ganha muitos pontos nessa atitude, porque você cortar na carne um jogador bom igual é o John Kennedy, você cortar na carne e punir um jogador, mesmo sabendo que você está punindo o clube, mesmo sabendo, você mostra quem é que manda. Você mostra que o Fluminense é maior do que um jogador mimado. Eu acho que a atitude do Fluminense foi corretíssima e vai fazer com que o John Kennedy aprenda. Se ele não fosse punido, etc., você vai deixando o jogador maior que o clube. Ah, mas ele joga bem. O John Kennedy é muito bom jogador, mas não é maior que o Fluminense, mas nem perto do Fluminense. Exatamente, é isso, né, Felipe? A gente tem vários exemplos aí de jogadores grandes, né? O mais recente é o Gabriel, né? Que fizeram gols de título, né? O John Kennedy também no Fluminense fez o gol do único título da Libertadores que o Fluminense tem, então se torna algo até maior, né? Assim, obviamente o Gabriel fez de 2 títulos, né? Dos 3, mas pelo menos o Flamengo já tinha um ali, né? A questão do Zico, mas o John Kennedy fez o gol do título, do único título, né? Da única conquista de Libertadores. E mesmo assim, como você muito bem pontuou aí, né? O Fluminense pune o jogador como se fosse qualquer outro, né? Não importa que fez o gol ano passado, que fez uma temporada incrível fazendo gol em todas as fases do mata-mata no ano passado na Libertadores, na principal competição que a gente tem aqui, né, disputada por clubes brasileiros, sul-americanos em geral. Então, pune, né, também acho que é uma atitude muito boa e a gente espera, né, acho que o torcedor do Fluminense espera e a gente, né, como comentarista, como amante de futebol, espera que o John Kennedy dê uma segurada aí nessas atitudes que já tem um histórico, antes mesmo dele voltar para o Fluminense, né, quando ele foi emprestado para a Ferroviária, foi por problemas extracampo também. Então a gente espera aí que ele dê um jeito ali, né, na sua vida pessoal e nas suas questões para focar no futebol, porque nisso ele é muito bom. Né? Além do Flu, tivemos mais times cariocas jogando ontem. O Fogão ganhou de novo, né? Exatamente. O Botafogo ganhou 2-1 aí em cima do Vitória, né, lá no Barradão. Classificação tranquila, porque apesar do 1, né, ali do Vitória, primeiro jogo o Botafogo já tinha vencido, né, 1-0 no primeiro jogo, e abriu 2-0 de vantagem nesse confronto, né? O Júnior Santos continua numa fase iluminada, né? Ali fez um dos gols também, o Luiz Henrique, uma contratação que cada vez mais mostra o que veio, né? E o Arthur Jorge, com certeza, melhorando seu trabalho a cada dia, um ótimo técnico, na minha opinião, aí que o Botafogo trouxe nessa temporada. Mas, apesar da desclassificação, acho que a gente tem que falar do gol do Vitória, né? O gol do Vitória ali, o jogador, agora me fugiu o nome também, esqueci o nome dele, Daniel Júnior, né? O Daniel Júnior, ele dá 3 canetas no lance, né, ali, e a gente tem que falar também que golaço, né? Ele primeiro dá uma caneta, dá outra, e a terceira acho que não é muito clara ali se é uma caneta ou não, mas limpou todo mundo e pelo menos 2 canetas teve ali, né? Então, o gol de honra, né, vamos dizer assim, do Vitória no jogo foi muito bonito, né? Mas o Botafogo passa também, está classificado para as oitavas, e temos aí os 4 clubes cariocas, né, nas oitavas de final. Vasco, que já tinha se classificado na terça-feira, nos pênaltis contra o Fortaleza, também quebrando uma sequência de 2 anos seguidos sendo desclassificado nos pênaltis na Copa do Brasil. Quebra essa sequência, que se classifica. Flamengo também se classificou. O Fluminense, que a gente acabou de falar, é o Botafogo, né? Então, os 4 cariocas aí nas oitavas de final. O Flamengo que classificou ganhando um joguinho magro, né? Um joguinho feio contra o Amazonas, né, Bruno? Novamente, o Flamengo aí não agrada, né? Passou 2 jogos bons contra o Bolívar e contra o Corinthians, né? Corinthians no Brasileirão e o Bolívar na semana passada pela Libertadores, 4-0 no Maracanã, um atropelo, mas a gente vê a característica diferente, né? O Bolívar resolveu fazer pressão alta, resolveu marcar em cima logo no primeiro minuto e acabou levando o gol no primeiro minuto. Já o Amazonas entra com uma postura diferente, apesar de não ser um time que abdica de atacar. Tem ali o Serafim, né? É praticamente a única válvula de escape do time. Todas as bolas vão no Serafim, ele tenta fazer alguma coisa ali, e por sinal, ele arruma alternativas muito boas, por sinal, aí um jogador bem interessante, 25 anos aí, o ponta ali do Amazonas, então bem interessante ali, o ponta que joga pela esquerda, né, ponta esquerda ali, mas o Flamengo, de novo, sem criatividade, de novo, sem conseguir muitas alternativas, o jogador que se destaca foi o De La Cruz, a Arrascaeta continua com a vaga cativa ali no time, né, mesmo com o Lohan tendo feito uma partida muito, muito incrível contra o Corinthians. A Arrascaeta continua e fica até o final do jogo. O Lohan entrou ali nos acréscimos só, né? Assim, só para constar mesmo, porque não dava tempo de mais nada. E o gol do Flamengo também sai numa aleatoriedade, né? Uma aleatoriedade também
uma fase iluminada do Pedro, que já faz seu 20º gol no ano, tem uma média de 1 gol a cada 95 minutos no Flamengo, né? Porque ele passou muito tempo no banco de reservas, então acaba que a minutagem dele, né? Ele tem gol aí, em média, 1 gol por jogo, se for pegar em minutagem, né? Apesar de partidas ele ter bem mais, porque ele entrou muitas no decorrer do jogo. Mas o Flamengo não agrada, a torcida reclama, a torcida, né, chia ali, e o Gabriel, né, que era um dos personagens desse jogo aí, todo mundo esperando para ver se ia entrar ou não, não entra na partida, fica no banco de reservas, não ganha nenhum minuto aí, né, contra Amazonas lá em Manaus. Bom, ontem eu gostei, destaquei também aqui para você um trecho do Antônio Oliveira, treinador do Corinthians. O Corinthians venceu o América do Rio Grande do Norte, América de Natal, por 2-1, né? Classifica bem o Corinthians. Eu também, né, o placar. Classificou bem também, com 2 gols de vantagem, mas no final ele foi indagado e falou muito sobre o futebol não ser PlayStation. Gostei da resposta dele. Falou, cara, vocês estão acostumados a jogar PlayStation, etc. O adversário é diferente, são outros homens, outros jogadores, é outro jogo. Não é porque eu ganhei bem um jogo passado que esse é obrigatoriamente eu vou ganhar, tem milhões de fatores. Achei legal a entrevista do Antônio, eu gosto do Antônio Oliveira, achei ele bom treinador e está fazendo um bom trabalho com o que ele tem na mão, né, Bruninho? Exatamente, eu também considero muito inteligente, né, o trabalho dele, e é muito complicado, né, porque a gente olha no papel, você fala assim, pô, mas é um time de divisões inferiores, a gente pode falar qualquer exemplo aí, por exemplo, o Amazonas, que a gente falou que fez jogo duro contra o Flamengo, o América de Natal, que fez um jogo muito melhor que o Corinthians na primeira partida, né, no jogo de ida, tanto que o Carlos Miguel foi o grande destaque daquele jogo, apesar da vitória do Corinthians. Mas é isso, às vezes o futebol encaixa ali. A Copa do Brasil é notoriamente difícil há muito tempo com times pequenos, e olha que esse ano até agora só time da Série A se classificou, né? Hoje temos aí mais confrontos, né? Vamos ver se algum time da Série B com certeza vai se classificar, porque tem Hoje Ceará e CRB, né? 5 jogos, né, Bruno? Hoje tem Criciúma e Bahia, tem Botafogo e Palmeiras, Botafogo de São Paulo e Palmeiras, Botafogo de Cuiabá e Goiás, Cuiabá e Goiás, São Paulo e Águia de Marabá, Ceará e CRB. Então, um vai se classificar da Série B, mas temos aí uma grande chance de só a Série A estar se classificando, né? A não ser o Ceará ou o CRB, porque, né, não tem como, um dos dois vai passar. Mas, até porque os favoritos hoje, o Bahia e Criciúma, os dois são da Série A. O Palmeiras é favorito contra o Botafogo, o Cuiabá não é tão favorito, porque o Goiás saiu na frente, então não é tão favorito, né? Não, e ainda está fazendo uma campanha muito ruim. A gente pode ter uma surpresa de um time da Série B, que é o Goiás. Esse é uma surpresa. E o São Paulo também já está praticamente classificado. Então, assim, acho que também eu imagino que o Goiás se classifique, eu acredito na classificação do Goiás hoje, e nem é para puxar o saco aí dos telespectadores e da produção do programa, não, realmente acredito. Mas temos aí. O time do Cuiabá está mal. Exatamente. Mas não tivemos nenhuma zebra assim de maiores proporções, né? Nessa fase, geralmente tem. A gente vê nos últimos anos, sempre estava tendo algum time eliminando aí um time de Série A, um time grande, né, de Série A. Então, mas eu concordo com o que o Antônio falou. Acho que é um ponto a ser destacado realmente. Os times, não é porque eles são menores, não é porque eles estão em divisões inferiores, que vão também, né, 5-0, 4-0. Não tivemos nenhum placar elástico. Então, assim, eu concordo com a declaração dele. E só um destaque aqui, Felipe, para o Kaká, né? O Kaká, o zagueiro aí, e que é impressionante como fase interfere no jogador, né? A fase é algo bizarra mesmo, é algo bizarro, né? Ele faz o gol no jogo de ida contra a América de Natal, faz o gol de novo agora no jogo de volta, fez gol na goleada contra o Fluminense, tá em uma sequência, assim, de muitos jogos fazendo gols ali. O Kaká realmente está algo absurdo. Se eu não me engano, foi o Kaká que chutou, não foi? Naquela defesa do Rossi? Foi. Então, quase fez um gol contra o Flamengo também, assim, tá numa sequência bizarra mesmo, assim, quando o jogador tá numa fase dessa, difícil de parar. Então, só esse destaque aí, mas o Corinthians consegue se classificar também, muito bom financeiramente e também para a continuidade da temporada e para o trabalho do Antônio Oliveira. Bom, Copa do Brasil a gente passou, falou de tudo. Não, falta um jogo bem importante. Falta o Atlético bem importante. Do esporte, né? Classificou, mas classificou. Bacia das Almas ali. Felipe, então, o Atlético Mineiro foi amassado pelo Sport. É óbvio que também teve oportunidades para o Atlético, né? Assim,
Teve um gol anulado do Paulinho, uma falta ali meio polêmica que deram no início da jogada, né? Um golaço do Paulinho, por sinal de fora da área, mas que foi anulado. Mas o Sport teve muita chance de se classificar. Assim, eu acho que eu contaria pelo menos ali umas 4 chances claras que ele teve no jogo, que não foram no gol, tá? Porque se você vê a estatística, você até se engana um pouco, porque o Sport só teve 2 chutes no alvo, que foi o gol e um outro. Mas foram chances, assim, cara a cara, bola que passava muito perto, assim, oportunidades boas que, apesar do Sport não estar com uma pontaria tão boa assim, estava com muito volume de jogo e criação de oportunidades muito maior do que o Atlético Mineiro. Então, assim, é bizarro mesmo. Foi bizarro o volume do jogo do Sport e merecia, sim, ter ganhado essa partida aí por uma vantagem maior, pelo menos ter levado para os pênaltis, acho que seria o justo. Mas eu acho que a gente também tem que aí acender um alerta para o trabalho aí do Milito, né? A gente sabe que o treinador sempre começa bem, né? Sempre não, mas praticamente aí o recorte geral começa bem, começa apresentando um desempenho bom. A gente viu vários exemplos assim, inclusive o Tite ano passado no Flamengo, né? Chegou a dar uma ilusão de título brasileiro. O Milito começa desse jeito e agora, se a gente pegar aí os últimos 4 jogos, são jogos que o desempenho e o resultado não são tão bons, né? Começamos aí com 1-0 magrinho no Rosário Central. Esse jogo ainda foi um pouquinho melhor aí do... Não, desculpa, começamos no Fluminense, que o Atlético jogou muito mal no recorte de um tempo maior aí no jogo, né? O Vargas entrou no segundo tempo para empatar, consegue empatar depois de um 2-0 contra, mas o desempenho deixou a desejar. Depois vamos para 1-0 no Rosário Central, fora de casa, um jogo apertado ali, que acho que a atuação não foi nem tão fraca assim, mas ainda assim não mostrou o que vinha mostrando nos últimos confrontos, né, anteriores ao Fluminense. E aí temos a sequência de 2 derrotas, né, para o Peñarol, 2-0, perdendo aí o 100% na Libertadores, um jogo que o Atlético não conseguiu praticamente criar oportunidade de gol, né? Literalmente 0 grandes chances criadas, não teve nem assim uma chance que você fale, poxa, nossa, que gol perdido, não teve. Então, pouquíssima criação. E ontem também, mais um jogo passando em branco, né? Segundo jogo seguido que o Atlético passa em branco e que poderia ter se desclassificado aí para o esporte. Então, acho que é um sinal de alerta, é o que a gente sempre fala. Não julgo o trabalho do treinador pelos primeiros 10 jogos, ainda mais contando estadual e tudo mais. Muitas vezes o treinador vai começar bem e depois vai encontrar percalços que também são naturais. Não quer dizer agora que ele também é horrível por causa dessas 2 derrotas seguidas, por causa da queda do desempenho. Não é sinônimo, né? A queda de desempenho falar que o cara não presta mais, sai Milito, fora Milito, vamos mudar tudo, porque a culpa não é só do treinador, né? A gente sempre acaba caindo aqui no futebol brasileiro, especialmente a culpa no treinador, mas não é assim que funciona na prática. Então, não é tudo horrível, mas também não é tudo mar de rosas, que, meu Deus, o melhor técnico do mundo, porque ele começou bem no Atlético, né? Então, acho que é um ponto a ser destacado aí também. Isso aí. E, Bruninha, só para fechar aqui, trazer a informação de que o Adilson Batista, treinador do Amazonas, ontem já acabou o jogo, ele já estava palavrado com o Cruzeiro, né? A verdade é essa, ele só quis cumprir o jogo, porque ele que montou o time, etc., para jogar contra o Flamengo. Assim que acabou o jogo, ele avisou e comunicou à diretoria que ele está fora. Então, Adilson Batista é o novo coordenador da base do Cruzeiro, vai para um próximo passo na carreira. Ele que fez um bom trabalho no Amazonas. O time joga redondinho, azeitadinho, velho. Um time bem legal. O Adilson fez um bom trabalho, mas tem uma identificação muito grande com o Cruzeiro e acho que ele vai também brilhar por lá. Acho que vai desempenhar um bom papel, o Adilson Batista. Concordo. Só para a gente fechar, Bruna, atualiza como é que foram os primeiros dias de finais na NBA. Ah, claro. Ai, que delícia de momento, muito bom. Bom, o primeiro jogo, né, ali da Conferência Leste entre Boston Celtics e Indiana Pacers, né, um jogo muito apertado. O Pacers parecia que ia conseguir roubar o mando de quadra do Celtics, que seria um começo de série dos sonhos, né, inimaginável até para a maioria dos torcedores do Pacers até, ou para quem assiste NBA em geral. Mas no finalzinho ali leva uma bola tripla do Jaylen Brown que leva o jogo para a prorrogação, e na prorrogação o Boston ganha aí mais tranquilo, assim, uma vantagem não foi tão ajustado assim na prorrogação, 133-128, e começa a série do jeito que todo mundo imaginava, né? Acho que o Pacers, na minha opinião, já era muito, muito difícil antes conseguir a classificação, né?
o título, né, da Conferência Leste para ir para as finais da NBA, para a final da NBA, mas agora que não conseguiu, depois de um jogo que desempenharam muito bem, que quase roubaram o mando, acho que agora já era mesmo, acho que até quesito de emocional mesmo do Pacers não vai conseguir se recuperar, na minha visão. E destaque aí rapidinho só pro Tatum, né, que fez um jogo absurdo, 36 pontos, ele que tem fama de pipoqueiro, né, faz um jogo desse numa final de conferência, óbvio que não é ali dos últimos jogos, mas ele tem uma fama aí, alguns torcedores de NBA, né, alguns amantes do esporte falam que ele é pipoqueiro, mas fez um jogaço. E também para o Holiday, né, o Holiday, que é um cara que às vezes não pontua tanto, mas que também foi imprescindível nesse jogo, 28 pontos e 8 assistências, então também contribuindo muito, o Jaylen Brown também logo atrás com 26 pontos. Então o trio aí do Boston fazendo muita diferença, enquanto o Pacers também teve um coletivo muito bom. Halliburton errou ali algumas bolas no último quarto que foram determinantes, mas antes disso fez 2 cestas no estouro do cronômetro, tanto no final do terceiro quarto, quanto no final do primeiro tempo ali, do segundo quarto. Então foi muito bem no jogo também, mas deixou a desejar no final. Siakam e Turner também muito bem coletivamente no jogo e todo mundo fazendo uma pontuação que interfere muito no resultado, mas não deu, e o Boston continua sendo agora ainda mais, né, muito favorito. Muito bom, Bruno Medeiros. Ainda tem muito jogo pela frente, né? Só no início. Estamos só no início aí dos playoffs, mas a Bruna vai atualizar. Não, eu só falo a notícia. Comentar basquete dá para mim não, mano. Esquece. Só trago a informação do programa. E aí temos o nosso meu querido Dallas, né? O meu querido Dallas consegue sim, diferente do Pacers, né? O Pacers não conseguiu roubar o mando, apesar de ter ido bem no jogo. O Dallas consegue roubar o mando aí do Minnesota. Mas isso não quer dizer muita coisa, né? Até porque o Denver roubou 2 vezes o mando do Minnesota e o Minnesota roubou 2 vezes o Denver na série anterior. Então, não é porque o Dallas ganhou em Minnesota que isso crava a classificação do time ali do Dallas, né? Então, mas assim, o jogo em si também é um jogo muito bom de assistir, muito disputado, 108-105 para o Dallas. É uma partida excepcional, tanto do Doncic quanto do Irving. O Doncic que apareceu mais no segundo tempo, o Irving fez um primeiro tempo incrível, um primeiro tempo ali sensacional, e o Doncic apareceu mais no segundo. Então, a dupla aí funcionou muito bem, tanto em quesito de decisão no final, quanto também um equilíbrio, né? Um no primeiro tempo, outro no segundo. Então, a dupla que foi muito bem aí nesse jogo. E o Lively também, o Lively e o Gafford, né? Eu sempre falo dos dois, aí os pivôs que interferem muito no jogo de Dallas, combinados, pegaram 20 rebotes também ofensivos importantes, então contribuíram demais para essa vitória, enquanto o Minnesota não teve um protagonismo tão grande assim do Edwards, né, nesse jogo, sentiram falta dele aí, ele teve uma porcentagem de 38% nas cestas tentadas, né, de porcentagem de acerto nas cestas tentadas aí por ele, e o que foi muito bem na partida mesmo foi o McDaniels, né, que fez 6 bolas triplas num total de 9 tentativas, e no primeiro tempo ele estava 5 de 6, então assim, começou muito bem, mas o Dallas consegue a vitória aí e vai para o jogo 2 em Minnesota, podendo até perder para ficar com 1-1 e tentar o 3-1 quando for jogar em sua casa ali na sua arena, né? Muito bom, a gente aqui com o banner as últimas do futebol, mas a Bruna também arrebenta. A Bruna dá uma aula geral aí também no basquete. A Bruna é sinistra, a Bruna é sacanagem. Bom, Bruninha, amanhã estamos de volta, velho. Amanhã eu não sei porque amanhã é feriado aqui em Goiânia. Acho que amanhã a gente tá de folga. É feriado? Né? Feriado de quê? Aqui é padrão da cidade amanhã. Então amanhã é folga para nós. Amanhã a gente está à toa. Então você tá liberado, a gente só se vê segunda, Bruninha. Até a próxima. Beleza, Felipe. Beijo, Cléo. Hoje tem o Goiás aí, fala para Cléo, tem que torcer aí pelo Goiás, né? É só hoje empatar. Sim. Hoje eu vou estar assistindo e torcendo, e segunda-feira a gente comenta. Isso, assiste mesmo. O Goiás só precisa empatar, Cléo, tá tranquilo. Só um empatezinho já. O duro do Goiás é quando ele precisa empatar e perde. Não, mas o Cuiabá tá muito mal. O Cuiabá não tem nenhum ponto no campeonato. Pô, Cléo, se perder do Cuiabá, tem que fechar as portas. O Cuiabá tá não fez nenhum ponto no campeonato brasileiro. Não, então vamos torcer. Eu vou assistir hoje. Eu vou tomar uma cervejinha e vou assistir o jogo. Isso aí. Mas é isso. Falar do Canal na Trave aqui também, né? Que a gente posta os cortes lá no Canal na Trave.
Então sigam lá, canal na Trave Oficial aqui no YouTube. Sigam não, se inscrevam no caso. E é isso, minha rede social aí é medeiros.bruna_, quem quiser me seguir lá no Instagram também. E valeu, Cléo, valeu, Felipe. E segunda a gente está aí de volta, então, para falar de futebol. E se o Felipe me permitir novamente, de NBA aí, né? Se sobrar um tempinho, eu falo de NBA. Gosta, né? Claro, eu amo. Tá bom. Então tá bom, Bruninho. Segunda-feira a gente se encontra aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Tchau, Bruninho. Valeu.